Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo, nós estamos no canal Didática Trader e hoje vamos falar a respeito de contratos. Você sabe qual o mínimo de contrato que a gente pode operar? Bom, nós temos aí entre o Bovespa, que é o sistema a qual libera para que seja feita operações no Brasil, tá? E temos também aí um outro exemplo, o Forex, né? Qual a gente consegue operar os pares de moedas, os índices americanos, entre outros aí espalhados pelo mundo. A grande diferença é o valor financeiro. Lá no Forex a gente pode operar 0,01 número de contrato. Extremamente baixo é operar 1 centavo de dólar. Já no Brasil, nós temos aí fixado nas plataformas apenas no mini índice e no mini dólar podemos operar com um contrato. Se a gente for para o dólar cheio, o mínimo que pode ser operado é 5, tá vendo aqui, ó, a indicação, e aí você pode usar múltiplos, né, 5, 10, 15, tá? Quando você está iniciando, né, acho que essa é uma grande pergunta, né, qual o valor que você tem aí disponível para operar day trade, swing trade. Então vou dar aqui alguns exemplos, tá? No caso do mini índice e mini dólar, um contrato, tá? No caso do dólar cheio e do índice cheio, no mínimo de 5 contratos. Mas se você for operar algum outro ativo, por exemplo, a Vale, o mínimo que você opera seriam 100 contratos, tá? A não ser que você entre na modalidade fracionada. Então, vou colocar aqui o mesmo código, vale 3, e aí no final a gente acrescenta a letrinha F, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que a gente vai trabalhar com aquele número de contratos de 100, que seria o mínimo possível para operar, mas ele vem fracionado, então eu consigo operar de 1 em 1. Então, se eu tiver aqui, ó, que é o preço que está disponível agora, R$ 62,30, que é o preço da Vale. Então, eu posso, por exemplo, comprar apenas uma ação desse ativo, tá? Outros exemplos para que vocês entendam a diferença. Ó. Itaúsa. A Itaúsa, ela está aqui no valor de R$ 10,64, diferente da Vale que está a R$ 62,30. Então, essa diferença de valor é o que te possibilita aí a ter uma ideia de quanto você precisa para começar a investir na bolsa. Então, se você vai operar uma Vale do Rio Doce, se você for no mercado fracionário, que tem aquela letrinha F na frente, o mínimo que você opera é um contrato, porém ele custa R$ 62,30. Se você vai operar a Itaúsa, ela custa R$ 10. Então, cabe a você escolher o tipo de papel e o tipo de operação. Se for operações day trade, o ideal é que você opere ou mini índice ou mini dólar, se a sua conta for pequena. Se a sua conta for grande, operar o índice cheio e o dólar cheio, que aí você consegue aí o mínimo de 5 contratos de operação. Só para você ter uma ideia, o comparativo entre o mini dólar e o dólar cheio é basicamente você operar 25 contratos do mini dólar equivale a um contrato do cheio, que seria esses 5 contratos que eu mostrei aqui, ó, tá? Então, estes 5 contratos, quando movimenta um ponto no dólar, ele já dá R$ 250 no dólar cheio. No mini dólar, para que você consiga movimentar e ter esse mesmo retorno financeiro de R$ 250 com um ponto, você tem que operar aqui então 25 contratos para que você tenha aí o mesmo valor financeiro. Agora, quanto que você precisa ter para conseguir operar essa quantidade? Então, umas recomendações que a gente encontra em algumas literaturas por aí é que você tem que, por exemplo, ter disponível na garantia na corretora R$ 1.000 para operar cada um mini contrato. Ora, se você precisa de R$ 1.000 para operar um mini contrato, não necessariamente que você vá usar esses R$ 1.000 em uma operação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Por exemplo, tem um sinal de venda aqui,
você entra vendido nesse ponto, o seu stop viria aqui acima da máxima. Então, esse intervalo que tem aqui, ele tem 7 pontos, ou seja, o seu stop, se você opera com um mini contrato, seria ali de em torno de R$ 70, mas não necessariamente você vai utilizar esses R$ 70. Por quê? Você entrou na operação, se você sabe fazer operação, entrou vendido, o mercado ele evoluiu a seu favor e o seu stop não foi acionado. Ou seja, você necessita ter o valor na garantia na corretora, mas não necessariamente você vai utilizar. Agora, se você quiser operar mais contratos, aí entra a grande jogada. Porque o que acontece? As corretoras elas solicitam para você que tenha R$ 20, R$ 30 para cada um mini contrato. Então, se você colocar lá, por exemplo, R$ 300 na corretora, significa que você pode operar 10 mini contratos. Ou seja, é um valor financeiro extremamente alto. Isso é a alavancagem que a corretora possibilita que nós possamos trabalhar. Mas eu não recomendo. Por quê, pessoal? Se você entra numa operação extremamente alavancado desse jeito e você tem uma margem na corretora muito baixa, a própria corretora te estopa antes mesmo que o mercado ele acione o seu stop naquela região lá em cima. Você entrou na operação aqui, perceba que tem uma sombra superior e o mercado ele subiu aqui, quase chegando para acionar o seu stop, tá vendo? Então, se você opera com 10 contratos e você entrou vendido aqui, só essa sombra superior aqui, ó, já daria R$ 480 negativo na sua conta. Então, se você tem 300 disponível, automaticamente você já seria estopado nessa operação. Então, percebam que por mais facilidade que as corretoras elas ofereçam para nós no dia a dia, não devemos aceitar. Então, os livros, para quem gosta de ler, eles orientam que a gente trabalhe a cada um mini contrato tenha de garantia R$ 1.000 na corretora. Isso daí para que você aguente esta oscilação. Tá vendo? O mercado ele movimenta e é essa oscilação, se ela for a seu favor, você está ganhando. Se você entrou aqui comprado, apostando que o mercado vai subir e ele começa a descer, nesse momento aqui, ó, você já estaria com um prejuízo de R$ 50 com um mini contrato. Mas você não ia zerar a sua conta. Então percebam que entra uma questão de gerenciamento de risco, entra uma questão de a corretora facilitar a nossa vida e dessa forma, se você não sabe operar, essa facilidade acaba nos levando para um buraco sem fundo. Então é extremamente complicado você entrar em uma operação sem saber o tamanho do lote que você pode operar. Tá? Então, se você tem uma conta pequena, aí de R$ 300, de R$ 500, de R$ 1.000, de R$ 5.000, é uma conta pequena. E esses valores, eles têm que ser trabalhados em torno de 1% do valor. Então, por exemplo, se você tem R$ 300, você poderia estar apostando aí em uma operação em torno de R$ 3. Ora, cada ponto no dólar ele gira em torno de R$ 10. Então, percebe que você já está trabalhando de certa forma alavancado. Você não poderia nem estar operando no mini dólar, teria que ser no mini índice. Por quê? O mini índice ele já tem aí uns valores menores. Então percebam, cada oscilação que ele dá aqui, ó, você tem em torno de 70 pontos, 60 pontos. Então você consegue determinar de uma forma mais segura um stop e a cada movimentação dessa você tem aí em torno de R$ 2, de R$ 3, né? Que é a quantidade de pontos que ele vai movimentando aqui, ó, de 5 em 5, vai dar lá os R$ 2, tá? Então, tome muito cuidado ao escolher o ativo que você vai trabalhar e tome muito cuidado com o tamanho da mão que você vai estar operando. Se você operar extremamente alavancado, você vai sim tomar prejuízo, mesmo que a operação, igual esse exemplo que eu dei aqui, mesmo que a operação dê certo e ele ande que nem aqui, ó, 30 pontos, mas se você não tiver margem da garantia, só essa sombrinha que fez para cima aqui já estopa
a sua operação e aí você zera a conta, tem que ter um prejuízo ainda maior porque você não vai perder só os 300 que tinha na conta. Como você foi estopado pela corretora, você ainda paga uma taxa de zeragem. Algumas corretoras cobram R$ 30, outras R$ 60. Então é extremamente complicado você deixar que a corretora te estope. Então o mais seguro é que você tenha noção do tamanho da mão que você opera, tá? Para que você não seja estopado de forma compulsória pela corretora. Tá? Faça de forma segura, de forma controlada. Tá? Quiser aumentar o número de contrato, pessoal, faça um plano de trade. Então, perceba, você opera aí com um contrato, você entrou aqui vendido, entendeu? Colocou um stop de 8 pontos, daria R$ 80. Então, se você tem uma conta de R$ 300, com um mini contrato você conseguiria gerenciar essa operação. E aí você entrou vendido aqui, aguarda, o mercado vai evoluindo devagar, devagar, e aí você pode, por exemplo, sair aqui com 21 pontos, daria R$ 210. Tá? Se você aguentar, toma um calor um pouco, o mercado volta um pouco, ó, vai para 12 pontos, para depois ele evoluir ainda mais, 32, tá vendo? Então, são formas de você estar gerenciando e conseguir de forma gradativa aumentar a sua conta, o valor financeiro que você tem disponível, com apenas um único trade bem estruturado, bem feito. Então, se você tem aqui, por exemplo, na sua conta em torno de R$ 300 e você conseguiu estruturar, conseguiu visualizar uma operação nessa região e colocou do lado certo lá uma operação de venda, percebam que aqueles R$ 300 que você tinha, agora nessa operação você conseguiu dobrar. Tem R$ 350, que é exatamente os 35 pontos que ele te deu. Percebam que você consegue aumentar o valor financeiro que você tem na sua conta, mas com o mínimo de risco possível. Seria trabalhar aí com um contrato, e aí quando esse valor financeiro ele vai crescendo, aí você sim começa a ter, primeiro, confiança, porque você está operando e você está conseguindo ter operações vencedoras, então isso te dá uma segurança maior, e essas operações vencedoras vão trazer um resultado financeiro que ao longo do tempo vão te permitir a trabalhar com 2 contratos, com 3, com 5. E na minha opinião, pessoal, o mais difícil é você trabalhar de 1 para quando você mudar para 2 contratos. Sabe por quê? Porque a diferença de 1 para 2, ela é simplesmente o dobro. É o dobro do tamanho que você está acostumado a operar. Já quando você tiver lá, por exemplo, com 4 a 5 mil reais na conta e você quiser mudar de 2 para 3 contratos, aí o valor é menor. Por quê? Porque você tem lá um valor de 2 contratos, quando você muda para 3, você está aumentando a sua mão em 50%. Quando você mudar de 3 para 4 contratos, você está aumentando o valor da tua mão em 25%. E aí, gradativamente, o risco vai ser menor. Conforme a sua conta vai aumentando, você vai aumentando o número de contrato com um risco menor. Por quê? Se você souber aumentar essa quantidade de contratos na hora certa, você não vai ter o risco. Porque você tem o valor financeiro suficiente para poder estar trabalhando com eles. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido as informações, espero que vocês tenham gostado. Tomem muito cuidado ao determinar quanto de lote que vocês vão estar trabalhando. Isso é extremamente arriscado, perigoso para o trader como um todo. Tá? Independente se seja no Bovespa ou no Forex, se não souber determinar o tamanho da mão, é prejuízo na certa. Tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvidas, comentários, deixe aí as sugestões que nós podemos estar respondendo depois. Tá? Até mais, pessoal.